delongas, vamos aprender um pouquinho hoje sobre perdão. O perdão na comunidade, o perdão no reino de Deus, no povo de Deus, no meio do povo de Deus. E também do povo de Deus para com o seu próximo, né? Então, abra aí comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do 21 ao 35. Mateus 18, do 21 ao 35. Todos acharam? Mateus, capítulo 18, dos versos 1 ao 35. Do 21 ao 35, desculpe. Isso, Mateus 18, do 21 ao 35. Vamos lá. A parábola do servo que não queria perdoar. Verso 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então, o servo, caindo aos pés dele, implorava, dizendo: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está nos céus, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um do seu irmão. Amém. Bom, aqui nós vemos claramente o ensino de Jesus sobre perdão. Mas vamos entender um pouquinho do contexto dessa última parte aqui do capítulo, que Jesus vem ensinando em todo o capítulo de 18 de Mateus, o seu povo. Então ele está ensinando aqui, a gente pode ver desde o verso 1, do mesmo capítulo 18, Jesus vem discursando aos discípulos sobre a vida em comunidade, a vida no reino. E o foco, a gente pode ver que tem Abner, esqueci, passa o próximo para mim, por favor. Isso. Qual que é o contexto de Mateus 18? Primeiro, a humildade. Como crianças no reino, que é o verso 1 ao verso 4. Jesus também está ensinando segundo
o cuidado de proteger os pequeninos, que a gente vê aí do verso 5 ao 14. 3, a disciplina, que é tanto que nós somos ensinados aqui, como o pastor já falou diversas vezes sobre Mateus 18, que é se o irmão pecar contra a gente chamar ele, acertar as contas, se ele não aceitar, chamar mais 2 ou 3, enfim. Jesus aqui está ensinando sobre disciplina, sobre a reconciliação. E, quarto, o perdão, que é o fundamento espiritual, que é do verso 1, do verso 21 ao 35, que foi o que nós lemos. A parábola do servo impiedoso fecha o discurso, mostrando o fundamento espiritual e moral da reconciliação. Quem foi perdoado por Deus deve perdoar o irmão. E é isso que Jesus nos ensina aqui nessa parábola. E aí a gente começa esse último bloco da parábola com a pergunta de Pedro. Pedro vem, se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes o irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? E aí Pedro sugere um número, 7 vezes. Até 7 vezes a gente deve perdoar? Por que que Pedro faz essa pergunta? E por que que ele sugere 7 vezes? 7 é o número que a Bíblia, né, que simboliza na Bíblia a perfeição. Então, para Pedro, perdoar 7 vezes já era mais que suficiente. E lembrando que na cultura judaica, do tempo, né, que a Bíblia nos ensina, que se a gente perdoasse 3 vezes, já era suficiente. Era o indicado. Perdoou 3 vezes? Tudo certo. Pedro quer potencializar isso, aperfeiçoar e dizendo, não, talvez 7 vezes seria o ideal. E Jesus, ele potencializa ainda mais isso, respondendo a Pedro: não te digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E se a gente observar no verso 15 de Mateus 18, Jesus está nos ensinando: se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o, em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu servo, o seu irmão. No verso 21, na pergunta de Pedro, Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão? Jesus fala: se teu irmão pecar contra ti. Pedro pergunta: se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? Esses 2 versículos, eles estão linkados porque a pergunta de Pedro, no verso 21, está ligada, que a Bíblia nos demonstra que está ligada diretamente a isso, ao verso 15. Porque tem, na primeira parte, tá, se seu irmão pecar contra ti. Pedro aqui, na pergunta dele, ele é como o ofendido. Então, se o irmão pecou contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 3 já era o suficiente. Jesus potencializa. Por quê? Porque Jesus nos ensina a definição de perdão, que é o próximo slide. Por favor, Abner. Perdão é sem limites, que é o que Jesus responde, 70 vezes 7. O que é, na matemática, 490 vezes. Mas aqui, e Jesus vai nos ensinar isso no decorrer da parábola, que é impossível, é infinito, é sem limites. Então, o 70, o 7, que já seria bom, já não serve mais. O 7, que já era perfeito, já não serve mais. É 70 vezes 7. É muito mais. E Jesus vem nos ensinando sobre isso. O perdão ilimitado. Não há contador de ofensas no reino de Deus. E em segundo,
Perdão é um modo de vida. Perdoar é característica permanente do cristão. Jesus potencializa o resultado do perdão. O perdão cristão não é contado, é um modo de vida. E vamos aprender um pouquinho sobre a estrutura da parábola. Que aí Jesus conta a parábola do rei, do servo que não perdoou, e ele vem trazendo o rei. O rei e a dívida impagável, que é do verso 23 ao verso 27. Por isso, o rei é isso, do 23, isso. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seu servo. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Veja o tamanho dessa dívida. Era 10.000 talentos. Esse número no grego é uma dívida astronômica. É muito dinheiro. Era impossível dele pagar. E ele foi perdoado 100%. Esse servo, ele representa o pecado diante de Deus. A dívida simboliza o nosso pecado, impossível de pagar. Deus perdoa completamente o pecador que clama por misericórdia, que é o que o servo faz em seguida, pedindo e clamando, se ajoelha diante do rei e pede perdão. Ele ainda iria pagar a dívida, mas pede perdão. E o rei perdoa completamente. Ele não faz um plano de pagamento. A misericórdia ela é completa. A justificação ela é completa. Não tem um plano de pagamento, não. Ele perdoa 100% a dívida desse servo. Passa o próximo para mim, Abner. Que é o contraste chocante das dívidas e da atitude desse servo que recebeu misericórdia, que recebeu graça, que foi perdoado, a sua dívida foi perdoada, e ele age completamente, de forma completamente contrária àquilo que ele recebeu. Então, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários era 3 meses de trabalho, equivalente a 3 meses de trabalho. Não dá para comparar esses 100 denários com os 10.000 talentos. É literalmente astronômica a diferença. É muita diferença. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. É o servo que foi perdoado e age com violência. É um contraste deliberado. Deus nos perdoa dívidas infinitas, mas nós recusamos perdões pequenos. Perdão não depende do tamanho da dívida ou das circunstâncias. Nós perdoamos para sermos perdoados e porque queremos paz com o Senhor. Isso não depende das circunstâncias. Não é o tanto que
o nosso irmão nos ofendeu. Não importa o tamanho da dívida, não tem esse contador. Que Deus nos ensina que nós devemos perdoar. Essa era a atitude esperada desse servo. Era o que os companheiros dele, que estavam com ele, viu e se entristeceram. Porque o natural seria, ele foi perdoado. Uma dívida astronômica. Ele vai perdoar todos aqueles que devem ele. Todos, não era só um, todos. Se todos que ainda pagassem, não chegaria perto do que ele devia. Então é isso que Jesus nos ensina nessa parábola. Que nós devemos perdoar uns aos outros, independente da dívida. E o porquê que a gente tem que fazer isso? Porque nós temos que ter um entendimento do quanto nós ofendemos a Deus. Tanto que eu e você ofendemos o Senhor com os nossos pecados. E somos falhos em apontar o pecado do nosso irmão, falar sobre ele no nosso meio, mas não procuramos, não pedimos perdão e não perdoamos quem nos ofendeu, quem nos causou o prejuízo. Porque é isso que demonstra aqui na parábola. Essa dívida causou prejuízo, tanto para o rei, quanto para ele que tinha prejuízo. Mas o perdão salda esse prejuízo. Salda essa dívida. E qual foi a reação do rei ao saber? O próximo slide, Abner. Mais um, por favor. Isso eu acabei de falar. Isso, terceiro princípio. Você deve perdoar porque foi perdoado. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Quem puder para mim, por favor, abrir em Efésios 4:32 e ler para a gente. E uma outra pessoa, Colossenses 3:13. Efésios 4:32, eu queria que vocês participassem. Efésios? Isso. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros. Vamos ler de novo aqui com o microfone. Isso, obrigado, pastor. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Alguém pode ler para a gente Colossenses 3:13? Espera só para sair aqui na transição, Renan. Obrigado. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém, obrigado. Romanos 12:17-21. Levanta a mão. Só levantar a mão que o Emerson vai levar o microfone. Romanos 12, do 17 ao 21. 12, 17 ao 21. 17 a 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém, obrigado. Quem recebeu perdão infinito deve viver em perdão contínuo. É isso que a gente viu também expresso nesses textos que a gente leu. Passa o próximo para mim. Isso, aspectos teológicos do perdão. Primeiro, soteriologia. Segundo, santificação. E o terceiro, justificação. Soteriologia. Perdão de Deus não é parcial, nem condicional em mérito humano.
é concedido pela graça diante de uma uma dívida infinita. Santificação. Quem foi perdoado adota a postura do reino de misericórdia. Falhar no perdão revela não transformação do coração. Em quarto, justificação. O perdão é parte essencial da justificação. Deus perdoa totalmente por causa da obra de Cristo. Pleno, definitivo e gratuito. E vamos ver um pouquinho também sobre o que os símbolos de fé dizem sobre perdão, sobre o que a nossa confissão de fé de Westminster disse. No capítulo 15, fala sobre arrependimento para a vida. O verdadeiro arrependimento envolve ódio ao pecado e voltar-se para Deus. A evidência da graça é um espírito perdoador. No capítulo 11, fala sobre justificação. Deus cancela a dívida do pecador totalmente por Cristo, não por obras. Assim, toda falta de perdão é incoerência teológica. E no capítulo 21, fala sobre o culto a Deus. Perdão do próximo é parte da piedade e culto aceitável. Aqueles a quem Deus eficazmente chama, também gratuitamente justifica, não infundindo neles justiça, mas perdoando-lhes os pecados e reputando e aceitando suas pessoas como justas. O perdão é parte essencial da justificação. Deus perdoa totalmente os pecadores. Deus perdoa totalmente os pecados do pecador eleito por causa da obra de Cristo. Então a confissão nos ensina que o perdão não vem pelas obras, mas pela fé somente. Ensina que o perdão é baseado na obediência ativa e passiva de Cristo, não na justiça do pecador. Também nos ensina que o perdão é pleno, definitivo e gratuito, fruto da graça soberana. Porque fomos justificados, devemos perdoar nosso próximo. Vamos para algumas aplicações práticas. Eu sei que está sendo rápido, irmãos, é porque é a primeira, tá? A próxima, aí a gente vai tomar mais tempo, aí vocês vão se deleitar. Aplicações práticas. Primeiro, perspectiva correta. Se pecamos tanto contra Deus e Ele nos perdoa, por que não perdoamos o nosso irmão? A gravidade do pecado contra Deus deve moldar nossa percepção das ofensas humanas. Se nós pecamos tanto contra Deus e Ele nos perdoa, por que nós não nos perdoamos nosso irmão, que nos ofende, tanto quanto ofendemos a Deus? E até injusto da nossa parte, quando entendemos o quanto fomos perdoados e o quanto ofendemos a Deus, qualquer ofensa que a gente receba, ela é praticamente nada perto daquela que nós praticamos contra Deus. Então nós não deveríamos ter dificuldade de perdoar. Deveríamos ter zero dificuldade, nenhuma dificuldade. Falta de perdão nem deveria existir no nosso meio. Mas somos pecadores e continuamos praticando essa falha. Mas isso demonstra que, por muitas vezes, a gente não entendeu o Evangelho. Não entendeu o quanto nós fomos agraciados. Que deveríamos, apesar do prejuízo que esse irmão nos causou, apesar das consequências do pecado que me foi causado, apesar disso tudo, não é nada perto do que nós ofendemos a Deus. Então deveria ser prática comum. E segundo, recusar vingança. Perdoar não é minimizar o mal, mas acabar com o ciclo da vingança. O perdão acaba com o ciclo de vingança. Só o mal
que se arrasta mais e mais. Como a gente encerra esse ciclo? Como que a gente sana a gente consegue sanar essa situação, esse desejo de vingança, esse ódio, se a gente liberar perdão? Que vai nos causar saúde espiritual. A falta de perdão corrói o coração. Quem não libera perdão adoece. Que é o que acontece em nossos meios. E essa enfermidade, essa doença que vai corroendo o nosso coração, a nossa vida, nos impede de viver em comunhão. Nos impede de ser bênção para o nosso irmão. Porque a gente está doente. A gente precisa ser curado. E para isso a gente precisa liberar o perdão. Porque é você que está sendo prejudicado por isso. Além do pecado que já foi causado contra você. Só que isso vai gerando esse sentimento, essa mágoa. Você vai ficando com cada vez mais ódio, mais raiva daquela situação, do prejuízo que você teve, do que foi causado por esse pecado. E a pessoa que fez, ela está tranquila. Você não tem a dúvida. Então é você que tem que ir até o seu irmão e pedir perdão. Que é o que Jesus nos ensina, no verso 15. Se o teu irmão pecar contra ti, contra você, vá e repreenda-o, em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. E foi curado dessa mágoa. E vai ter saúde para continuar caminhando. Quarto, comunhão preservada. Falta de perdão destrói a comunhão e espalha fofoca entre os irmãos. Fofoca vão sendo espalhadas sobre a briga dos irmãos. Isso vai ficando sem controle. É como o irmão que ofendeu o Emerson, vou usar o meu diácono como exemplo, e o Emerson, magoado, que não liberou perdão, vai falando desse mal que lhe foi causado por outro irmão. Esse outro irmão vai falando daquela situação que aconteceu com os outros dois irmãos, para outro, e para outro, e para outro, e para outro. Isso fere a comunhão da igreja. Impede dos irmãos viverem em comunhão. De vivermos genuinamente a comunhão. Por isso que nós devemos sanar esse tipo de situação. Como? Quando chegar alguma fofoca. Que aquele irmão que está machucado, foi ferido, porque foi atacado, ou está sofrendo algum prejuízo. Então ele tem, talvez motivos para te procurar e falar mal do outro. Quando isso acontecer, chame-o para orar. Ore junto com ele. Pratique a comunhão, a piedade, a misericórdia. Aconselhe a ele a liberar perdão. Ajude-o em oração. Busque-o. Procure-o para orar, vocês orarem juntos. Porque só assim a gente vai sanar essa fofoca. Esse diz que me disse. Nos nossos trabalhos. Porque isso ofende a igreja. Machuca a igreja. Atinge diretamente a comunhão entre nós. Como nós conseguimos parar com isso? Olhar para o nosso irmão que está machucado com a mesma graça e misericórdia que ele precisa olhar para quem ofendeu a ele. Não é você tomar partido e ajudar ele a propagar a fofoca. Não. É você ajudar ele em oração. Ensinar, discipular. Não é só o pastor que faz isso, ou o conselho, ou os diáconos. Não, todos nós podemos discipular uns aos outros, aconselhar uns aos outros. E assim a gente vai cuidar da comunhão
dos santos, da comunhão entre nós. E tratarmos. Não estou dizendo aqui para a gente jogar o problema para debaixo do tapete, fingir que nada está acontecendo. Não, não, não. Tem os pastores aqui que podem ajudar a resolver a situação. É o que Mateus 18, a partir do verso 15 até o 20, Jesus nos ensina. Tá? Aqui é a receita de como a gente pode praticar. Mas o ponto é não deixarmos a fofoca prevalecer no meio da nossa comunhão. E 5, testemunho do evangelho. A igreja reflete o evangelho quando vive reconciliação genuína. E essa reconciliação, a gente vai alcançar ela quando praticarmos a palavra, quando a gente ajudar o nosso irmão a não propagar a fofoca. Isso é testemunhar do evangelho. É conseguirmos juntos nos resolver, ajudar uns aos outros, para que a gente possa seguir como igreja do Senhor. E 6, unidos a Cristo. Perdoar é possível, porque fomos perdoados primeiro. Quanto mais comunhão com Cristo, mais aptos a perdoar. Vamos para algumas conclusões. A parábola do servo impiedoso é uma das exposições mais fortes de Jesus sobre o perdão cristão. O ponto essencial, o ponto não é essencial, mas teológico. Quem recebeu perdão infinito deve viver em perdão contínuo. A falta de perdão revela que o coração ainda não compreendeu o evangelho. Se nós não estamos conseguindo perdoar uns aos outros, ou perdoar aquele que nos ofendeu, além da igreja, além da nossa comunidade, né? Com quem você trabalha, na sua família, algum familiar seu, alguma situação que aconteceu com você ou conosco, se nós não estamos conseguindo praticar esse perdão, é porque nós não entendemos ainda o quanto fomos perdoados. E nós precisamos entender isso, o quanto nós fomos perdoados. Porque assim, quando a gente conseguir entender, eu e você vamos olhar para o outro com a mesma graça e misericórdia. A gente estava conversando, certa feita com o pastor, acho que no carro, a gente estava falando um pouco sobre isso, e o pastor falou assim, nada melhor do que você caminhar para você poder entender. A gente caminha junto, e é por isso que esse é um dos motivos que nós estamos na igreja, praticamos essa comunhão, é caminhar junto, porque caminhando junto, nós nos conhecemos. Então, se eu sei de alguma ofensa que aconteceu entre entre dois irmãos aqui na igreja, eu caminho com os dois. Eu vou entender. Eu sei, eu conheço cada um dos dois. Então, quando eu for entender a situação, eu vou partir da graça e da misericórdia. Porque deve ter algum motivo que aquilo aconteceu. E não tem dificuldade de resolver. Por mais absurda que pareça a situação. Por mais ofendido, não se compara com a nossa ofensa para com Deus. Não se compara. Ah, eu fui abandonado. Ah, sofri um prejuízo financeiro astronômico. Não foi tão astronômico quanto a ofensa que você provocou para com Deus. E você e eu fomos perdoados. Então não tem ofensa que não seja perdoada. Não tem pecado que não seja perdoado. Que você e eu possa perdoar. Por mais parece ser escandaloso, mas é isso mesmo. É o que Jesus nos ensina. E
no verso 35, Jesus termina: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Deus não vai perdoar. Se você não entendeu o quanto você foi perdoado e não está conseguindo perdoar, Deus não vai perdoar. Está aqui na parábola. Depois que os companheiros desse servo presenciam aquele escândalo, que foi ele não perdoar o seu conservo, eles voltam para o rei, falam da situação para o rei, e o rei volta e manda prender, para que ele pagasse a dívida. Ou seja, a dívida não foi perdoada. Por que a dívida não foi perdoada? Porque ele não perdoou. O servo não perdoou. E por isso, ele não foi perdoado. Então, perdão não é um conselho. Perdoar não é uma sugestão. Perdoar é um mandamento. E nós precisamos obedecer. Por isso que, por mais que doa em você o prejuízo, o dano que foi causado, não se atreva a contá-lo, a contabilizá-lo. Porque não vai chegar perto do que você e eu ofendemos a Deus. Então, perdoar faz parte do nosso modo de vida como cristão. Nós devemos perdoar. Deus não sugere que talvez, deixa eu avaliar aqui se você não foi tão, talvez essa pessoa te consiga pagar essa dívida. Não. Perdoe. Perdoar uns aos outros vai nos fortalecer e vai nos fazer uma igreja mais bíblica, obediente a Deus, e tenho certeza que a comunhão do Espírito vai nos fortalecer e vamos crescer como igreja. Amém? É isso. Obrigado pela sua paciência. Sei que foi rápido. Obrigado, pastor. Pode vir. Vamos abrir para as perguntas, né? O Belo achou que ia fugir das perguntas. Beleza. Obrigado, Belo. Deus abençoe, presbítero Belo. Muito boa palavra que nós ouvimos nessa manhã. Meus irmãos, algumas considerações não, por favor. Perguntas. Considerações já foram feitas pelo texto. Texto muito claro, uma parábola valiosíssima. E Belo já fez a exposição, o presbítero Belo já fez a exposição, mas alguma pergunta, alguma situação que não ficou compreendido? O Emerson, acho que a Roxane está levantando a mão lá. Uhum. Tem água aqui. Não é uma pergunta, mas é uma contribuição. Contribuição, ok? Às vezes, pessoas entendem errado. Perdão de não responsabilizar a pessoa. Ok. E pode acontecer, porque às vezes a pessoa vai... Porque sempre tem que perdoar. Porque é para a gente não pecar, porque a gente foi perdoado por Deus e tudo isso, mas às vezes a gente tem que responsabilizar a pessoa, às vezes tem consequências. Eu estou falando... isso. Às vezes pode... Eu vejo, às vezes, está entendido errado muitas vezes. O que é perdão? O que tem que perdoar, mas às vezes a pessoa não acha que não fez nada errado. É um exemplo. Tá. Ou a pessoa não precisa das consequências, porque isso é amor também. Isso. Ensinar, mostrar para a pessoa que está errado e responsabilizar a pessoa. Certo. Presbítero Belo, primeiro, que ele estava dando estudo, alguma colocação. Tá, sem som. Então pega aqui.
Liga o 6. 6. Valeu. Perdoar não é minimizar a consequência do pecado. Se há necessidade de responsabilidade, um exemplo mais prático, se alguém cometeu uma atrocidade de matar um parente meu, uma filha minha, uma minha esposa, eu tenho que perdoar essa pessoa, mas ela vai sofrer as consequências do pecado dela. Ela vai responder criminalmente sobre isso. Então, perdoar não é minimizar ou esconder as consequências do pecado. A gente tem sim que procurar a pessoa que nos ofendeu e aí sim tratar, né? Só que aí vai de caso a caso. Perdoar, que a gente fala que é de uma maneira geral. A gente tem que perdoar, por mais absurdo que pareça o pecado. Perfeito, perfeito. Sim, cresce. Resposta para ele. Alguém mais? Diga Juliano e Renan. Na sequência. Juliano primeiro, depois Renan. Preferência, pergunta, irmãos. E ou casos concretos, como a Roxane colocou. Muito bom. Vai lá, Ju. Primeiro uma afirmação e depois a pergunta, logo em seguida. Bom, primeiro que o Belo fez muito bem as correlações que tem em relação a Mateus 18, tem alguns versículos que são linkados e correlacionados. Por exemplo, o versículo que ele mencionou, o 15 com 21, e também eu estava olhando aqui todo o capítulo no versículo 12, que fala da ovelha extraviada, da ovelha perdida. Fala que se uma ovelha, aí depois lá no versículo 15 fala, se teu irmão pecar contra ti, e depois Pedro vai falar, Jesus fala, né, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, e depois Pedro menciona, se meu irmão pergunta, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Bom, todos esses versículos estão coligados, ou estão linkados, porque trata de uma pessoa especificamente, mas não especificamente, trata-se de uma pessoa, né, meu irmão, uma ovelha, no singular, mas se a gente notar, é o corpo de Cristo, é a igreja. Então, a minha pergunta é assim, o perdão, ele não é condicionado a, por exemplo, a posição social, a posição acadêmica, ou financeira, ou de talento que a pessoa possa ter. Bom, a igreja é um dos únicos lugares no mundo onde a gente tem aqui, inclusive nós temos exemplo na nossa própria igreja, onde, por exemplo, um juiz senta de um lado de um coletor de lixo, por exemplo, e os dois são iguais. A gente já tem essa graça. Mas em relação ao perdão, a pergunta que eu faço é a seguinte: a igreja trata essa diferença social, essa diferença acadêmica, essa diferença financeira, do mesmo jeito, certo? Nós temos que tratar, a pergunta é, nós teríamos ou temos que tratar como igreja a questão do perdão, independente da posição. Por exemplo, eu tenho um talento muito grande, sei lá, eu prego muito bem, mas eu cometo um erro, mas está tudo bem porque a igreja vai sentir falta de mim se eu sair da igreja. É assim que a gente tem que tratar? Como que é que a gente tem que tratar a questão do perdão? Sim, eu tenho que perdoar, algo que você já mencionou, mas eu tenho que tratar. Como nós devemos nos preocupar com isso quanto igreja? Eu não entendi. Desculpa, Juliano. Assim, o perdão é condicionado à condição social, acadêmica, financeira, sim ou não? Não. Não é. E foi isso que você falou. Na igreja, estamos todos iguais. Não tem posição social, o quanto de dinheiro você tem mais que o outro. O perdão, ele é para todos. É para o povo de Deus. E o povo de Deus tem que praticar, independente da sua classe social, financeira, não tem. Na igreja, não tem diferença. E assim, a prática pode fugir disso.
Mas Juliano sabe que esse não é o princípio bíblico. Agora, o que eu sempre falo para a gente, né? Pregar teologicamente sobre perdão é um exercício que tem que ser feito com responsabilidade. Por isso, eu e Belo trocamos ideias, construímos juntos. Mas o mais difícil é viver. Eu disse para Belo quando a gente saiu da sala. A gente acabou de discutir o assunto. Eu disse, olha, vamos orar porque a gente precisa cumprir isso aqui. E não é só a igreja, não. Você, às vezes, está mais apto a perdoar quando você está mais a perder. Aí você, por exemplo, aquele irmão, eu vou levar mais... Porque ele muito me interessa, ele me dá retorno. Mas isso acontece na nossa realidade. A gente, às vezes, passa a mão por cima de alguns, porque eu não posso ter briga com esse cara, porque senão eu vou perder meu emprego de amanhã. Principalmente no contexto migratório aqui como igreja, agora trazendo para a nossa realidade, os caras, às vezes, tratam um ao outro porque ele tem que ir para o serviço amanhã. Tem que ter mais paciência. Ele tem que trabalhar com o outro, né? Agora, com aquele que ele não trabalha, que ele não tem nenhum tipo de relação, ele tem menos paciência para perdoar. Então, perdão interesseiro. O presbítero Belo expôs aqui que o perdão é incircunstanciável. Você não tem circunstância. Não vê raça, não vê cor, não vê salário, não vê condições financeiras, não vê posição social. É independente de circunstância. Então, mas isso não é simples de viver, tá, gente? Porque na hora que me interessa, não, esse cara aqui, peraí, é um pastor da igreja, eu tenho que perdoar o pastor da igreja, porque... Não, se eu tiver que ser chamado a atenção, que eu seja. Que não haja nenhum tipo de discriminação entre nós aqui. E se teu colega de trabalho vai ter que ser chamado a atenção, mesmo você tem que trabalhar com ele, ou você dependa do emprego dele, tem que ser chamado a atenção. Né? Agora, isso é o que eu falei para a Belo, quando a gente terminou de... esse é um tipo de assunto que nos desafia muito. Isso é muito sério. Porque é fácil a doutrina do perdão. Está clara, ela expôs aqui, claríssima nas escrituras. Você vai dizer o quê depois? Uma exposição bíblica dessa, você vai dizer, você tem que perdoar. Você não tem o que fazer. Agora, como é que você guia o seu coração? Como é que você alinha o seu coração para perdoar? Se você não tiver em Cristo, foi a última aplicação de Belo, se você não tiver em Cristo, você não vai conseguir, não. Você não está olhando sempre para a cruz e ver o que você recebeu da cruz e está ligado a Cristo, você não vai conseguir perdoar. Eu não vou conseguir perdoar você. Você não vai conseguir perdoar. Tá? Renan, para a gente encerrar. Eu não é... Eu não é... Obrigado. Eu não é muito bem uma pergunta, mas uma... Enfim, que eu achei bem interessante no texto são duas coisas. Uma é quando fala que tudo é o meu irmão, meu irmão, meu irmão. Né? Isso demonstra o quê? Que é a realidade. Quem mais nos afeta, né? Quem a gente tem que perdoar são as pessoas que são mais próximas, né? Esse é um ponto que às vezes a gente vê que justamente a pessoa às vezes tem dificuldade de perdoar um parente, né? Um irmão de sangue ou alguém da igreja. E isso o texto eu acho muito legal e muito claro que mostra que a gente vai ter situações dentro da igreja, da nossa vida, que as pessoas que são próximas a nós vão, né, trazer algum tipo de prejuízo que a gente tem que perdoar. E o outro que eu achei bem interessante, muito forte, né, que é como ele finaliza aqui o texto, né, no 34, que fala que indignando-se o seu senhor o entregou aos verdugos, né, que aí na minha Bíblia essa palavra é um pouco difícil, então tem a tradução aqui. E aqui a tradução fala que o verdugo é aquele que tenta extrair a verdade pelo uso da tortura, ou inquisitor, torturador, e também o carcereiro, porque sem dúvida o serviço de torturar também era ordenado a ele. E assim também meu Pai Celeste fará-se do íntimo não perdoar de seu irmão. E isso é muito forte, assim, né? Porque a gente vê, né, sempre prega um Deus que é amoroso, que é perdoador, mas a gente tem a nossa responsabilidade de perdoar. E mostra que também, da forma como a gente não perdoar, a gente basicamente vai ser entregue, né, para um inquisidor ali pela nossa falta de perdão. Então, isso é muito sério, né? É uma questão, assim, que é bem forte, né? Tem que ser levado isso em consideração a essa responsabilidade e ao que nos acontece se a gente não perdoar. Obrigado, Renan. É muito sério isso, e como o pastor falou,
a prática é muito difícil. Vai gerar desconforto. Não é confortável. Você ter que perdoar porque você foi ofendido. E não é para ser confortável mesmo. Não vai ser confortável, vai ser desafiador. Só que o que nós geralmente fazemos, isso na igreja ou na nossa família, enfim, quando nós sofremos esses prejuízos, essas percas e somos ofendidos, nós geralmente nos afastamos. Se você teve uma briga com seu irmão, ou com a sua irmã, ou com seu pai, com a sua mãe, geralmente a gente se afasta, não é? Eu já tive uns arranca-rabo com as minhas irmãs que eu passei meses sem falar com elas. Porque é mais confortável. A não ser que você seja a parte do irmão briguento, né? Que aí você quer confusão. Então você vai lá perturbar ele para ele assumir o erro, que seria não ser briguento, né? Mas seria o correto, que Jesus fala para nós procurarmos o outro. Então é desafiador, a prática é desafiadora. E é por isso que Deus nos convoca à obediência de vivermos em comunhão. Porque isso, olhando para a cruz, estando aqui, convivendo juntos, caminhando juntos, cara, é tão lindo quando você entende de quem te ofendeu, obviamente devido às proporções, mas de quem te ofendeu, a história de vida dessa pessoa. Porque às vezes pode acontecer situações que, se você entender um pouquinho, caminhar um pouquinho com essa pessoa, você vai entender o porquê que aquela situação aconteceu. E não necessariamente foi com você, mas você estava ali perto e sofreu a consequência daquilo e foi ofendido. É por isso que o Evangelho nos desafia a caminharmos juntos, a estarmos em comunhão, em comunidade. Que é aqui que nós vamos encontrar perdão e conseguir perdoar. Gente, eu não posso mais. Mas deixa eu só ouvir rapidamente para dizer, Vanderlei, mas eu já estou ultrapassando, viu, Vanderlei? Você é o último, diga lá. Não é rápido. Diga. Não, é só uma pergunta. Por exemplo, dentro da igreja, quando um irmão comete um pecado, aí, por exemplo, aí um começa falando para o outro, aí o pastor chega até os ouvidos do pastor sobre aquilo. Aí qual a posição da igreja, por exemplo, sobre punição? Ou, por exemplo, você vai ser desligado da membresia da igreja. Como a igreja pode agir nesse caso? Perfeito. Eu vou pedir a Belo licença para fazer isso, porque isso já é um pouco mais fora da aula de Belo.